Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi para trazer de volta um quadro que a gente estava com saudade, mas é um quadro que só existe dependendo da indicação de vocês. Depende de vocês para esse quadro existir, que é o nosso Indicação do Inscrito. O Rafael, numa conversa casual, me lembrou de um grande filme e pediu para que a gente trouxesse o review. Muito obrigado, Rafael, sempre está acompanhando, sempre está curtindo. Rafael é assuntando raiz desde sempre. Um grande abraço, muito sucesso para você. Continue indicando bons filmes, continue acompanhando o nosso trabalho. Ele indicou para a gente trazer para vocês um filme que está na HBO Max, um filme premiado, um filme da maravilhosa Viola Davis. É o Mulher Rei. Chegamos no Mulher Rei. É um filme que, se você não assistiu, para tudo e vá assistir. É um filme interessante, é um filme inteligente, é um filme que, apesar das temáticas serem muito fortes e muito pesadas, ele não te deixa na bad. É um filme muito relevante e vamos falar mais sobre isso depois de ouvir o que o Arthur tem a dizer. E aí, Arthur, Mulher Rei? Então, obrigado, Rafa, por indicar, né? Maravilhoso o filme. Eu acho que é um filme que, por mais que ele retrate uma época, né, um filme de época distante, tem tudo a ver com o que a gente vê hoje, tem tudo a ver com várias coisas da história que a gente vê hoje. Inclusive, especialmente para nós que somos brasileiros, a gente com certeza tem uma conexão com esse tipo de história. Não é a conexão que a gente gostaria de ter, mas infelizmente, né, historicamente é o que aconteceu. E é muito interessante ver um retrato, né, do outro lado da história. Geralmente a gente só ouve o lado europeu, o lado europeu, o lado europeu. E nesse filme ele retrata justamente, imagino que nesse filme eles, claro, retratem de uma forma mais poética, mais dramática, né, para dar mais uma coisa ao filme, mas conta o lado das compras de pessoas na África, né, para trazer para as colônias não só portuguesas, mas mundiais. E especificamente portuguesas, porque tem 2 portugueses que vão, né, participam dessa expedição, onde um deles é descendente de pessoas dessa tribo. E aí ele queria muito voltar nessa tribo para conhecer as raízes. E enquanto que o outro é claramente preconceituoso, fala falas pesadas, que eu acho que não compete repetir aqui, mas são coisas que, na minha opinião, não vou dizer desnecessário ao filme, mas desnecessário na vida, né? Porque o filme claramente ele está retratando até brandamente o comportamento da época. Mas o filme em si ele conta muito mais sobre a história das guerreiras dessa tribo, onde o rei dessa tribo assumiu o poder, onde o irmão dele morreu, e aí ele assumiu o poder e ele decide mudar tudo isso. É uma tribo muito rica, onde enriqueceu muito fazendo esse jogo de pessoas, né? E aí ele fala, olha, eu não quero isso. Os africanos devem ficar na África. Aqui é o lugar deles. A gente não faz isso com a nossa pessoa, a nossa gente. E que é muito legal, né? Porque com certeza alguém lá naquela época tinha uma visão mais correta disso, né? Imagino eu. Ignorância, digamos. E aí ele tem um time de mulheres, de guerreiras de elite, onde essas guerreiras, por onde elas passam, batalha ganha. Elas são maravilhosas, super treinadas, muito bem preparadas para poder fazer todo o trabalho. Então são mulheres muito treinadas para poder fazer o desempenho no papel que elas têm que fazer. E basicamente é sobre isso o exército. Aí tem uma menina em específico que ela é oferecida ao rei para poder servir o exército, para poder servir como o rei quiser. E aí ela entra nesse exército e inicialmente ela se mostra insubordinada, uma pessoa que não se dá 100% bem com as ordens dentro do exército, as leis, né, as regras, mas, ao mesmo tempo, ela é fantástica, ela se desenvolve muito bem, uma personagem extremamente carismática, muito querida, que a gente constrói um afeto muito rápido, é muito cativante o jeito como essa personagem foi construída. E aí a gente acaba se apegando a essa personagem e começa a sofrer junto com ela, descobre um pouco mais da vida dela, por que ela foi para lá, de onde ela veio, descobre que ela foi adotada, e aí fica naquela questão quem é o pai, quem é a mãe, mas conforme o filme passa, todas as perguntas vão sendo respondidas com um plot twist. Quando você percebe que alguma coisa está acontecendo, você fala assim, caraca, e aí você começa a ligar os pontos, muita coisa fica subentendida, por exemplo, não fala explicitamente quem é o pai,
mas se você prestar atenção na história que a mãe conta, no que acontece durante o filme, quando você pensa no que está acontecendo com o que é narrado, facilmente você encontra quem é o pai, e aí lá no final até ele deixa bem claro assim, ó, seu pai. E a gente fala assim, caraca, ele é o pai dela. E isso é muito impactante, porque são personagens marcantes de uma forma ou de outra, que você consegue gostar, odiar, você torce junto, você vibra junto com os personagens, e quando você percebe que você está completamente envolvido, torcendo para poder ver assim, as coisas desenrolarem, você vê o lado bom de uma pessoa que veio da Europa, que está querendo realmente acabar com aquilo, a pessoa que está ali vendendo o outro, a pessoa que está ali defendendo a liberdade. Então é uma coisa muito ambígua para a gente que assiste, e especialmente para a gente, né, brasileiro, novamente falando, tem uma conexão infeliz com a nossa história, onde a gente, acho que até mais do que alguns outros povos, especialmente, por exemplo, os Estados Unidos, a própria Inglaterra, sente isso mais na pele do que eles, que eu acho que faz muito mais parte da nosso passado, né, que foi imposto a nós, do que de outros povos. Então, assim, sabe, é um filme muito interessante e retrata de época, mas com temática atual. Já deixo adiantado que eu fiquei muito triste que é um filme que não ganhou o Oscar. Na minha opinião, merecia muito mais um Oscar do que o próprio filme que levou o Oscar, né, que é um filme de 2022, e infelizmente ele não levou, sabe? Mas merecia não só o Oscar, como muito mais, porque é um filme maravilhoso, com uma história muito bem construída, com personagens maravilhosos, atuações de ponta. Então, assim, realmente merecia muito mais do que ter. E você, Osso? Verdade, você colocou bem. É um filme que foi meio injustiçado. Todo mundo queria ter visto ele ganhando mais prêmios, mas eu acho que ele alcançou um lugar que talvez se ele tivesse ganho ele não tivesse alcançado. Então todo mundo falou no hype, pô, esse filme merece, merece, merece. Muita gente foi conhecer esse filme por conta desse hype, por conta desse movimento que foi feito, porque é um filme que, apesar de ter uma mensagem forte, é o que você colocou, infelizmente, é um pedaço do nosso passado, não tem como a gente negar isso. É muito interessante você ver a maneira com que esses escravizados eles eram tratados lá e como isso foi feito, como isso era feito. E aí, como você disse, tem esse descendente dessa tribo que veio, a mãe morreu, foi escravizada, foi vendida. A mãe morreu e o último desejo da mãe foi com que ele conhecesse a terra natal dela, a aldeia de onde ela vinha. Essa aldeia é uma aldeia que também é refém, ela também paga tributos, ela também está meio sitiada, ela também está meio que sendo oprimida por uma aldeia maior que controla boa parte dos comerciantes e tal. Esse rei que está ali é uma pessoa bacana, é um cara que tem uma intenção legal, mas é aquela coisa. Eu sei que não está certo, eu não concordo com isso, mas como eu faço para fazer essa mudança? Como eu faço para deixar de fazer o mais do mesmo que meu irmão fazia, que meu pai fazia? Como eu quebro esse ciclo e mantenho a aldeia viva ainda, a gente com recursos, a gente com história? E aí, essa personagem da Viola, que não é uma menininha, mas ela tem um vigor, uma presença de tela maravilhosa. Eu falei com o Rafael, quando ele indicou esse filme, eu falei, às vezes ela não precisa estar falando nada ou fazendo nada. Ela está em tela, ela já impõe aquele respeito, e ao mesmo tempo você sente que ela carrega uma dor, que ela carrega uma mágoa. Então é um filme muito interessante. Essa menina que o Arthur disse, ela é uma menina arredia, uma menina rebelde, ela não aceitou ser comercializada por um grande dignatário, eles vendiam as filhas realmente para poder conseguir recursos, e aí ela, como era uma menina arredia, ela foi doada de presente para esse rei, e aí esse rei já detectou nela que ela tinha potencial para entrar para essa guarda de elite, onde as meninas entram, é quase um celibato. Elas não têm famílias, elas não vão gerar filhos, elas não vão ter nenhum tipo de relacionamento, elas estão ali para servir e proteger não só o rei, mas todo o povo, porque elas ficam afastadas, só os eunucos que têm a permissão de chegar até elas. Essa menina é uma menina franzina, é uma menina que você vê que ela carrega uma raiva que nem ela sabe explicar de onde vem, e aí tem todos os testes, os treinamentos, ela consegue passar os testes e treinamentos, e aí muita coisa vai dando errado para que elas
se provem para que elas, até desobedecendo esse rei, vão fazer a coisa do jeito certo. Elas começam, inclusive, a desenvolver um sistema, porque nós não vamos mais comercializar os nossos, como nós vamos ganhar dinheiro? Aí eles desenvolvem um sistema de vender azeite de dendê. Eles criam um sistema todo, o nosso azeite de dendê, o azeite de dendê que a gente conhece, que veio de lá. Então eles criam um lugar para poder processar, criar esse azeite e tentar isso de forma sustentável para trocar. Não, nós vamos continuar no comércio, mas a gente vende azeite, não vende pessoas. Fica muito claro todos os plots. Eu acho que eu tinha matado a primeira vez que eu vi, foi a segunda vez que eu assisti o filme. A primeira vez que eu vi, eu demorei um pouquinho mais, mas agora nessa revisita é fácil você entender, é rápido você matar todos os plots, eles não são tão mirabolantes assim, mas nada que interfira. Eu acho que você descobre a razão dessa menina ser tão arredia, você descobre parte das marcas que a personagem principal carrega, você vê o quanto dói nela e o quanto doeu nela todo esse tempo, você vê o embate desses comerciantes e desses comercializados. Você tem esse menino que veio para visitar o lugar da mãe, ele é bem recebido, tal, não sei o quê, e cria-se um link dele com essa menina. Eles sabem que não vão poder ter um envolvimento romântico, porque ela não pode, mas ele acaba comprando a causa. Muitas vezes ele salvou a vida dela, ele comprou ela do mercado, e aí ela toda arredia: o que você quer de mim? Não quero nada de você, eu quero te ajudar. Eles estavam tão fora da realidade deles alguém querer ajudar, que eles demoram para cair essa ficha, que eles ficam a todo tempo desconfiados desse cara. E é um cara bom, é um cara legal, é um cara descendente deles. Vale assistir, tem uma mensagem muito bonita, tem uma coisa de reverenciar os ancestrais, de entender tudo que todo mundo deu, ou se doou, ou se sacrificou para que eles chegassem naquele momento. Então, eles têm um nível de respeito muito grande. É um filme que dá bom, é um filme que acaba da melhor forma possível. É um filme longo, mas ele não é um filme cansativo. Eu acho que todo mundo precisaria assistir, todo mundo vai gostar de ver. É uma parte da história que só se a gente conhecer, a gente tem a certeza de não fazer de novo. De outras formas, tem outras formas de escravidão, tem outras formas de prejudicar a essência de uma pessoa, o espírito dessa pessoa, a vontade de viver dessa pessoa. Então é um filme que, para mim, é 10 de 10. Rafa, muito obrigado por fazer a indicação, por me lembrar desse título. É um título que a gente já deveria ter trazido antes, pela importância que ele teve, mas para vocês terem uma ideia, que assistem a gente faz um garimpo de pelo menos 20, 30 filmes por mês para escolher quais trazer para vocês. Por isso que às vezes demora um pouquinho, a gente não lança no hype, por isso que às vezes aparece um filme mais antigo, porque deu sorte, o short rendeu muito bem. Vocês assinalaram pra gente que vocês gostariam de ter esse filme. Então a mecânica e a logística do canal tá mudando, tá se adaptando a vocês. E a gente só faz isso por vocês e para vocês. Só tem graça porque a gente sabe que vocês estão aí acompanhando, porque a gente sabe que essa indicação provavelmente vai poupar muito do seu tempo. Curta, compartilha, se inscreva no canal, é muito importante a participação de vocês. Se vocês têm aí 5 por mês e apoiam o canal e gostariam que a gente melhorasse, que a gente evoluísse, que a gente investisse em mais tecnologia e talvez até mais vídeos por semana, pensem na possibilidade aí de se tornar membro do canal. Os membros pro ano que vem vão ter uma série de eventos especiais. Nós vamos ter lives só para os membros, nós vamos ter bastidores só para os membros. Eu estou fechando algumas parcerias, eu vou sortear para os membros vouchers da Netflix, vouchers da Amazon Prime. Então, tudo relacionado ao cinema, tudo para receber vocês da melhor forma possível e começar a agradecer vocês que acreditaram no canal, vocês que resolveram ajudar, vocês que estão sempre participando com a gente. O meu muito obrigado, gigantesco. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar? Então, é nóis. Valeu! Valeu!